Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Eu preciso respirar de Bispoeta. Eu preciso respirar. O grito preso à garganta, causador e espanta, sofrem por falta de ar. Essa mistura gasosa, presente em todo o planeta, na sua falta, encerra a vida mais virtuosa. O vírus veio ensinar o quanto a vida é frágil e como ele entra fácil e invisível em cada lar. Máscara é a proteção com 2 ou 3 camadas e as mãos sempre lavadas evitam terrível infecção. Parece até exagero voltar de novo ao tema, mas continua o problema e o temor é verdadeiro. E você que acompanhou até aqui essa recitação, eu peço que você contribua usando máscara, lavando as mãos, e peço também que você acompanhe a nossa teleaula até o final. Nós vamos continuar tratando da questão relacionada com o verbo em sua 10ª parte. Vamos lá? Verbos defectivos e abundantes. Defectivo é o verbo que na sua conjugação não apresenta todas as formas: colorir, precaver-se, reaver, etc. É preciso não confundi-lo com os verbos chamados impessoais e unipessoais, que, como veremos, só se usam nas terceiras pessoas. A defectividade verbal é devida a várias razões, entre as quais a eufonia e a significação. Entretanto, a defectividade de certos verbos não se assenta em bases morfológicas, mas em razões do uso e da norma vigentes em certos momentos da história da língua. Daí, certa disparidade que por vezes se encontra na relação das gramáticas. Se a tradição da língua dispensa por dissonante a primeira pessoa do singular do verbo, colorir, que ficaria mais algo parecido com eu coloro ou eu coloro, não se mostra igualmente exigente com a primeira pessoa do singular do verbo colorar, que vai ficar parecido também eu coloro. Por outro lado, o critério de eufonia pode variar com o tempo e com o gosto dos escritores. Daí aparecer de vez em quando uma forma verbal que a gramática diz não ser usada. É na terceira conjugação que se encontra a maioria dos verbos defectivos. Eu só quero fazer um parêntese aqui no que diz respeito à eufonia. Como nós já vimos na composição dessas palavras, sempre que aparecer esse eu no início da palavra, é bom. Esse eu significa bom ou belo. E no caso aqui de fonia, significa som. Então é um som que é agradável ao ouvido. Quando o som não é agradável ao ouvido, nós dizemos que ele não é eufônico. Tudo bem? Quase sempre faltam as formas risotônicas dos verbos defectivos. Suprimimos, quando necessário, as lacunas de um defectivo, empregando um sinônimo, derivado ou não do defectivo. Por exemplo, eu recupero para reaver. Então, no lugar de dizer não dá nem para conjugar esse verbo na primeira pessoa. Eu reavo, eu reaverei. Por isso, nós substituímos pelo recupero. É um recurso muito empregado, eu chamo esse recurso de elidiano. Quando nós substituímos um verbo que não vai ser muito eufônico por um outro verbo que vai dar certo, como é o caso aqui. Em vez de dizer eu reavo, que é uma forma estranha, eu digo eu recupero. Simplesmente fizemos uma troca de verbo.
O mesmo acontece para redimir, para remir. Em vez de remir, eu posso substituir perfeitamente por redimir. Fica eu redimo. É melhor do que eu remo. É muito estranho. Há os seguintes de verbos defectivos em português. Já já nós vamos mostrar essa lista. Enquanto isso, enquanto fazemos a lubrificação das nossas cordas vocais, lembro a vocês, continuem se inscrevendo no canal para que nós possamos continuar mantendo esse canal no ar. Nós precisamos de pessoas inscritas e, se possível, compartilhem também. Isso é muito importante para que mais pessoas possam usufruir dessas informações, que não são informações minhas, professor Bispoeta, são informações nossas. Eu simplesmente estou socializando um conhecimento que está nos livros. Como eu tenho a graduação, como eu tenho a facilidade, como eu amo a nossa língua, eu faço questão de socializar esses conhecimentos. Se inscrevam no canal, continuem se inscrevendo no canal, deem a sua contribuição, a sua opinião e também toquem no sino para vocês poderem receber as notificações. Prosseguindo. Letra A. Os que não se conjugam nas pessoas em que depois do radical aparecem a ou o. São os seguintes verbos: banir, brandir, carpir, colorir, delir, explodir. E aqui eu coloquei uma observação, porque nós já vimos em alguns livros, por exemplo, a bomba falando dela mesma, eu explodo ou eu explodo. Eu já vi essa conjugação em alguns livros, mas é uma conjugação não recomendada. Fremer ou fremir, aurir, ruir, exaurir. Conforme eu vou falando os verbos, vão pensando na primeira pessoa. Agora eu exauro, agora eu abulo ou abolo. Demolir, puir, delinquir, fulgir, feder, aturdir, bramir, jungir, esculpir, extorquir, impingir, puir, retorquir, soer e espargir. Observe que são todos verbos que têm a vogal temática i, ou seja, são verbos da terceira conjugação, isso mesmo. Esses são alguns dos principais. Tais verbos também não se empregam no presente do subjuntivo, imperativo negativo e no imperativo afirmativo. Só apresentam as segundas pessoas do singular e plural. Não se preocupem com esses termos de gramatiquez aqui, subjuntivo, imperativo negativo, imperativo afirmativo. Nós vamos vê-los detalhadamente em breve. B. Os que se usam unicamente nas formas em que depois do radical vem i, vogal temática i. Adir, aguerrir, emolir, empedernir, esbaforir, falir, fornir, remir, ressequir, florir, garrir, inanir, ressarcir, transir, combalir. Daí, mais uma vez, a importância, eu friso bastante essa questão, de termos um bom vocabulário. Quando nós temos várias opções, nós podemos escolher entre as opções que nós temos. Então, se eu não quero usar um verbo que eu percebo que ele não vai ser eufônico, simplesmente eu troco de verbo. Vou lá no meu guarda-roupa e escolho outro verbo. Tudo bem? Letra C. Oferecem particularidades especiais. 1. Precaver-se e reaver. No presente indicativo só tem as duas primeiras pessoas do plural. Precavemos, precaveis. Reavemos, reaveis. Imperativo. Precavei, reavei. Faltam-lhes o imperativo negativo e presente do subjuntivo. No restante, conjugam-se normalmente.
Número 2. Adequar, antiquar. Cabem-lhes as mesmas observações feitas ao grupo anterior. Número 3. Graçar e rever. Destilar só se usam nas terceiras pessoas. Vocês podem observar que hoje aqui nós colocamos alguns livros que nós chamamos esses livros aqui de antologias poéticas. São livros que reúnem poemas de vários amigos nossos, poetas periféricos, entre eles Paulo Dáurea, Elide, e eu também, bispoeta, estou nessas antologias. O que são as antologias? São reuniões justamente de poemas de várias pessoas, de vários poetas. Então eu estou nessas 3 antologias. Coloquei também uma palavra muito interessante. Coloquei do lado esquerdo aqui a palavra na sua forma arcaica e em seguida coloquei na forma atual, que é a forma que está sendo utilizada atualmente. Por que eu coloquei essa palavra aqui? Porque essa palavra, se nós formos tentar ler utilizando P, nós não vamos conseguir. Por quê? A pronúncia dela é tísico. E era assim que se falava também, mesmo com essa escrita estranha, tísico. Algumas pessoas, e essa palavra também vem do mesmo grupo de farmácia. Farmácia no passado era escrito com PH. E muitas pessoas relutaram em aceitar a nova escrita sem o PH. Queriam que farmácia continuasse sendo pronunciado com PH. Agora, por que nós vamos utilizar o PH se essa palavra, se o PH não é pronunciado como F? Então, nada mais justo do que essa reforma ter eliminado esse PH e ter eliminado também esse PTY. O Y era usado também no lugar do I, mas foi eliminado pela simples razão de que a leitura fica mais clara, mais objetiva, utilizando tísico. Tísico, aliás, é uma pessoa que tem tuberculose, tá? É uma forma de se expressar também que a pessoa é tísica. Algumas pessoas têm muita relutância em aceitar o novo. Nós não podemos ter essa relutância porque a língua está em constante mutação. Então pode ser que essas considerações da gramática que nós estamos apontando aqui, inseridas pelo acadêmico Ivanildo Bechara, pode ser que daqui a um tempo acabem se renovando, porque a língua é assim, a língua muda e as mudanças sempre devem favorecer quem é realmente o dono da língua, que são os falantes. Tudo bem? Bem, chegamos ao final de mais esse módulo, em sua 16ª parte. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Para me localizar no Google é muito simples. É só colocar Bispoeta, tudo junto, Bispoeta, e com facilidade vocês conseguirão acessar todas as redes sociais das quais eu participo. Sejam muito felizes, tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.